Um texto bem conhecido, tempestade, a primeira tempestade que os apóstolos e os discípulos passam com Jesus, amém? E é a primeira vez usando a bênção, Davi está esperando a capa até hoje, glória. Eita, glória! Diz que está dando pedido a Shopee, eu acho, daqui para encontrar, se tiver deve ser caro. Amém, irmãos? A temática que eu vou lançar é essa mesmo, famílias que vencem tempestade. Eu faço de família, amém? Não sei os demais irmãos. Marcos 4,35 diz assim o texto bíblico: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos iam seguindo eles. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de... E Jesus estava na popa, dormindo sobre o seu travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Uma pergunta. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou em calma. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão tímidos ou tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Soberano Deus, Pai amado, te exaltamos, te glorificamos. Que a tua palavra, Senhor, venha falar conosco de uma forma notória. Assim, Pai, nesta manhã eu te peço, eu te glorifico e eu te exalto. E a igreja que crê glorifica Jesus com palmas bem alegres. Amém, irmão? Interessante do texto que acabamos de ler sobre o tema que eu abordei. As tempestades, elas não escolhem, irmãos, as casas, não escolhem aonde entrar. As tempestades somente chegam e chegam para todos. Elas chegam na casa, Mateus, daquele que mora lá na Ponta Negra. Chega aqui na casa do pastor Tiago. Ela chega, aleluia, na casa da pessoa que tem condição financeira e da pessoa que não tem condição financeira. Ela chega na casa do ímpio, mas também a tempestade chega na casa do servo de Deus. A tempestade, aleluia, ela vai e muitas das vezes ela chega sem avisar. Muitas das vezes a meteorologia tenta dizer: tem que colocar o jogo para ser só 5, 6 horas, porque vai ter, aleluia, uma tempestade, vai ter grandes ventos. E muitas das vezes o homem não consegue, aleluia, acertar. Por quê? Porque é algo, aleluia, da natureza, algo de Deus, algo que o homem não explica. Assim, muitas das vezes são, pastor Gabriel, as tempestades em nossa vida. Passamos tempestade, aleluia, em todas as áreas. Muitas das vezes no casamento, na espiritualidade, na família, aleluia, no casamento, nas finanças. Mas a tempestade não escolhe a casa que ele vai entrar. Ele somente, a tempestade chega, a tempestade vem. E infelizmente há uma diferença. Qual a diferença, pastor? A família que tem Jesus no barco, o certo é não afundar, porque quem está com Jesus no barco, aleluia, tem, aleluia, autonomia, autoridade, presença de Deus, sabedoria, discernimento, aleluia, tem aquele que conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. E se essa família está afundando, irmão, algo está errado em sua vida, porque o mesmo Jesus que estava nos barcos dos apóstolos está no nosso barco, está no nosso barco da família, está no barco do
Miaque, está no barco, aleluia, do pastor Tiago, está no barco, aleluia, do ministério de louvor, está no barco, aleluia, do ministério de intercessão, está no barco, aleluia, da mídia. E se Jesus está no barco, nós não podemos afundar. Pastor, prova na Bíblia. Isso aqui não está aqui, mas quando vem a gente fala. No texto diz que existiam, Natália, outros barquinhos seguindo os apóstolos. Adivinha, Flávia? Só quem chega do outro lado é o barco onde os discípulos estão com Jesus no barco. Um monte de barco, Vitória, naufragaram no meio do caminho. Pararam, desistiram. Mas o barco que Jesus estava, aleluia, chegou do outro lado. Eu já quero nessa manhã a primeira profecia da nossa vida, aleluia. Aquele que tem de fato e de verdade Jesus no barco irá chegar do outro lado. Você vai chegar onde Jesus quer que você chegue, aleluia. Você vai fazer o que Jesus quer que você faça. A tua casa, aleluia, será abençoada, e você, aleluia, glorificará o nome de Deus, porque Ele está no barco. Toda família enfrenta tempestades externas. Como é externa? Crise financeira, problema no trabalho, doenças, luto, percas, enfermidade, situações, aleluia, na família. Então são tempestades externas que todos nós, muitas das vezes, iremos passar. Tem gente, irmão, que só quer adorar Jesus quando está tudo bem. Só quer vir para o culto, hoje não tem nem o alimento. Meu filho está doente. Meu irmão, morre, sai da presença, desiste. Volta para macumba, para umbanda, quimbanda, para o candomblé. Volta para pedra de crack, para droga. Porque você não serve para o evangelho. Porque Jesus disse, João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí está passando a crise, pastor. Meu pai, um dia desses espancaram meu irmão, quebraram o braço, perna, uma onda. Meu pai está na UTI nesse momento. E eu estou pregando que Jesus está no barco e nós vamos vencer a tempestade, pelo amor de Deus. Tempestades internas, discussões, frieza no casamento, filhos afastados da presença de Deus, falta de comunhão, aleluia, na família, mágoas acumuladas, aleluia, situações que enfrentamos e passando internamente, aleluia. Tem gente que guarda, aleluia, mágoa, ressentimento, rejeição, desprezo, abandono, abuso. Isso são tempestades internas que nós acumulamos. Mas a boa notícia nesta manhã, aleluia, é que nenhuma tempestade é forte o bastante para derrotar uma família que está unida na fé em Jesus Cristo. Pastor, eu estou passando uma luta e eu estou passando 1000. E aí, quem é o melhor? Nenhum, né? Mas Jesus está, Mateus. Então que nós possamos entender, irmãos, que a tempestade, eles não escolhe o lugar, não escolhe a casa, ela só chega. Os apóstolos estavam convictos, vamos chegar do outro lado. Jesus falou que nós vamos pregar lá em Gadara, aleluia, porque tem um homem possesso de demônios. Mas no meio do caminho eles não esperavam, a tempestade se forma, os ventos batem contra aquele barco, a água começa a entrar para dentro dele. Mas Jesus, aleluia, como o homem está cansado, como o homem ele está dormindo, mas quando ele se levanta como Deus, aleluia, até a tempestade sai da frente, até as ondas, aleluia, tem que se acalmar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus permite, pastor, então, a tempestade em nosso lar? Para fortalecer a nossa família. Infelizmente, hoje a gente vive muito isso, questão de jovens, pessoas que estão na igreja, mas a família é toda ímpia. Aí é difícil a tua vida, meu filho. Aí eu digo, você passa a luta. A gente não tem um pique para dar água, eu quero me matar, pastor, eu
quiser eu penduro a corda, eu dou o nó. Porque não tem condição, a minha mente não consegue raciocinar isso. Não consigo entender. Aí tem jovens que estão passando dificuldade, é só ele. Todo mundo fuma droga, bebe, se prostitui, música alta, aquela onda. E o jovem está aqui lutando, tentando, se fortalecendo. A tempestade está grande, mas ele está dizendo: Jesus está no barco, eu vou passar por essa tempestade. Aleluia, eu vou reunir a minha família na fé em Jesus Cristo. Porque Jesus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Ele quer nos fortalecer, irmão. Porque fé que nunca é testada, nunca cresce. Em todas as áreas da sua vida, se você não passar por dificuldade, você não aprende, você não cresce, você não amadurece. Posso tirar um exemplo? Cheguei na empresa, lá onde o Matheus vai, na Conico, onde a Natália está. E eu tinha 2 meses para aprender a fazer minha função. Adivinha? Quase 2 meses esgotando, eu chorava porque eu não conseguia aprender. E eu dizia para o meu líder: caramba, eu não consigo. E agora? Eu preciso muito desse emprego e tal. Eu saí de casa, estou no aluguel. Eu necessito desse trabalho. Ele dizia: calma, tu vai conseguir. Mas só que existe algo, irmãos. O quê? Muitas das vezes nós queremos fazer conforme a outra pessoa. Tu vê o sucesso da outra, tu quer fazer igual. E Deus, Cristo, tem um processo para cada um. Ele me ensinando queria que eu fizesse do jeito dele, pastor Gabriel. Quando eu disse não, eu vou tentar de uma outra forma. Ele: poxa, beleza, tenta aí. Eu peguei e comecei a fazer. Comecei a aprender. E adivinha? Fiquei um dos melhores na minha área. Por quê? Porque não era do jeito dele. Aquela tempestade, aleluia, eu venci como? Aleluia, não desistindo. Me trouxe o quê? Amadurecimento, porque eu aprendi o meu material e ainda me tornei um dos melhores da empresa. Em 3 meses eu já estava ganhando mais do que aqueles que já tinham anos. Por quê? Porque foi necessário eu passar 2 meses sofrendo, aleluia, chorando, triste, pensando: será que eu vou conseguir? Mas no final deu tudo certo, porque me trouxe crescimento, amadurecimento, e eu aprendi. Eu não tenho que ser cópia do outro. Deus tem, aleluia, um propósito específico para cada um que está aqui essa noite. E a tua família não vai ser igual a outra. Pastor, mas o fulano já está 20 anos orando. Muitas das vezes não vai precisar orar 20 anos não. Aleluia, aquilo que Deus tinha para fazer em 20 anos, Ele pode fazer até dezembro desse ano. Só basta você passar unido nessa tempestade e aprender a crescer juntamente com Ele. Porque nós passamos pela tempestade? Porque Deus quer nos ensinar a dependência dEle. Esses dias aconteceu algo. Eu acho que eu contei para alguns, poucos ouviram isso. Eu tinha um crédito na Prado. Quem sabia alguns, né? Crédito na Prado de 3 mil. Eu comprava lá no boleto, parcelava de 4, 6 vezes. Cheguei lá para comprar, recusado o boleto. Meu Deus do céu. Aconteceu uma situação. Aí eu fui com a pastora, pastor, tal, tem um crédito lá na outra loja. E eu já comprei 24 mil parcelado no boleto. E eu já paguei, eu tenho crédito. Bora lá, eu fui. Chegou na hora, não quiseram vender. Fizeram o corpo mole, e aquela lambança, e aquela enrolação. E eu disse: meu Deus do céu, Jesus. Aí do nada eu fiquei pensando, que a minha mente é bem pequenininha, pensa é pouco. Eu estou aqui pregando para você, eu estou vendo. Será que nós vamos ficar aqui ou será que nós vamos para o aluguel, Jesus? Será que eu vou meter aqui não sei quantos mil para comprar logo da Silvana? Eu vou comprar o meu sogro? Meu Deus do céu, eu estou pregando, a minha mente está viajando. Então, nessa situação eu fiquei pensando, e Deus falou para mim: meu filho, eu quero te ensinar dependência em mim, porque tu está dependendo de homens, de terceiros, de pessoas, aleluia, que depois vão dizer: olha, tá lá porque eu ajudei, olha só, chegou, né? Mas porque eu estava ajudando, aleluia. Mas Deus está dizendo não, que tudo que vai acontecer nesse lugar, a tempestade vem, o levante vem, aleluia, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas Ele quer nos ensinar dependência apenas nele.
gente pensa, eu tenho um fulano que é advogado, o meu parente é policial. Deus está querendo nos ensinar dependência somente nele. Não é, aleluia, pelo que a gente sabe, não é pela nossa força, não é pelo nosso dinheiro, não é pelo nosso conhecimento, tudo é pela graça de Deus. Ele quer mostrar, aleluia, que nós temos que depender somente dele, irmão. Porque nós passamos por tempestade? Porque Jesus quer revelar Ele mesmo dentro do nosso lar. Como assim? No texto diz que os discípulos descobriram uma outra face de Cristo. Como? Eles perguntaram para si próprios, estão andando há tempo com Ele já, pastor. Viram Ele curar, Ele ressuscitar, fazer milagres. Mas na tempestade eles olham e dizem uma pergunta, uma dúvida: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus, através da tempestade, quer se revelar a mim e a você. Ele quer mostrar coisas extraordinárias que Ele ainda pode fazer. A Bíblia diz em Hebreus, aleluia, 13:8, que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, Ele operou milagre lá, Ele opera milagre hoje. Ele libertou lá, Ele liberta ainda hoje. Aleluia, Ele venceu a tempestade lá, Ele está vencendo a tempestade no nosso lar hoje. Ele quer se revelar para mim e para você, meu Deus. Existem revelações de Jesus que nós só vamos conhecer na tempestade. Tem que estar tudo bem. Vou usar de novo a frase Bernani. Se você, aleluia, não vir na rua, não der de frente com o diabo, é porque você está dando lá do lado com ele. Mas está tudo bem, olha, minha família, minhas finanças, meu casamento está longe. Aí eu digo para você, meu amigo, tem alguma coisa errada aqui. Ou de duas uma. Ou você está andando com o diabo, ou então ele não está nem aí para a tua vida, não serve para nada no reino espiritual, não está dando trabalho, para que ele vai se meter contigo? Sim ou não? Então que nós possamos aprender, Deus, Ele quer se revelar através dessa tempestade. Quem crê? Senão morreram, não sei. Deu uma mais animada, estou doente, irmão. Se eu der um trado, eu acho que parece que a visão fica toda preta. O que a família deve fazer durante a tempestade? Primeiro, permanecer unida, irmão. Tem muita gente que logo chega a situação, chega a luta, aí já desiste, abandona, larga o filho, larga o marido, não sei o quê. Não, temos que permanecer unidos. A tempestade tenta dividir, aleluia, mas a família precisa permanecer junta. Pergunta da pastora Vitória, quando nós estamos daquele jeito, alguma crise, alguma situação, vem cá, bora orar, tu ora na minha cabeça, eu expulso o teu demônio, eu expulso o meu, e a gente ora, aleluia, sai em nome de Jesus, mas Deus vai nos dar vitória. Aí vem eu tô orando com ela, pega a cola, ela fica dizendo, minha amiga, é sério, minha amiga, em nome de Jesus. Estamos atribulando, sai. Não é a pastora Passael que está por trás de nós. Ela ora e eu oro nela. Porque devemos, Mateus, permanecer juntos, não divididos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Aí eu me resolvo aqui, eu vou. É por isso que dá, é besteira que dá. Nós devemos o quê? Acordar Jesus, chamar por Ele, clamar por Ele. Eu fico atribulado, porque tem gente que está passando luta, ele deixa de ler a Bíblia, ele deixa de jejuar, ele deixa de consagrar, aleluia, ele deixa de vir para o culto, pelo amor de Deus, vai morrer miserável na luta, na prova, não vai sair nunca, não vai aprender nunca. Vai ter gente que vai chegar na igreja, vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoado, o ministério vai fluir, vai embora viajar e tu vai ficar aí, por quê? Acorda Jesus, como é que os discípulos acordaram? Mestre! Não te importa, Senhor, que nós vamos morrer? Se a gente tivesse ficado lá, eu vou morrer, olha. Vou esperar que o barco afundar. Tinha morrido, irmão, sim ou não? Eles acordaram, despertaram Jesus. Está
Aquieta-te, acalma-te. Nesta manhã Ele está acalmando o teu coração, está acalmando, aleluia, a nossa vida. Você talvez está, aleluia, passando momentos de tempestade, de turbulência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre as suas emoções, e você pensa que está tudo acabado, mas Jesus está dizendo: ei, me desperta, chama por mim, clama por mim, porque eu estou acalmando a tempestade da sua vida nesta manhã. Família que ora junto permanece de pé, irmão. Acabei de falar, Deus da pastora. A gente ora mesmo, é verdade, mas é verdade ficar aí. Ó, Senhor, tudo mal. Uma das coisas que mais acontece, sabe, em meio à tempestade da vida das pessoas. Aí mesmo eu disse, quando eu estava me visitando, eu estava falando algumas coisas, eu falei, não. Aí eu disse, você era pastor soberbo, eu soberbo, não estava nem na igreja. Um dos primeiros textos que eu decorei é: a humildade precede a honra, a soberba a queda. Por que eu estou em pé ainda? Tem alguma coisa errada na Bíblia, a Bíblia está errada não. Então o cara é soberbo, pastor, porque não reconhece sua limitação. Eu não fiz um vídeo que eu estava chorando, eu falei, eu não fiz um vídeo? Sim ou não? Quem viu o vídeo? Daí a minha mãe me ligou, meu Deus, esse jogo é da ponte. O outro disse, mãe, meu Deus, está com depressão. Não, irmão, todo ser humano ele é dotado de razão, de vontade, de emoções. E acontecendo todo um turbilhão de situações na vida de discípulos, de pessoas, da igreja, aleluia, na vida do meu pai, meu irmão, todo um monte de bronca. Aí o que acontece? Vai vindo peso, pá, pá. Aí ficou acumulado na mente e tal. Mas não é depressão nem nada não, eu fiquei. Aí foi nesse dia, eu comecei a chorar, sabe? Eu lembrei de algumas coisas, eu chorei. E eu botei pra fora, Flávio, adivinha? Fiquei 100% renovado de novo. Por quê? Precisou falar com o seu Senhor, é isso. Aconteceu isso, eu comecei a chorar, que eu chorava mesmo que eu soluçava. E eu fiquei bem. Aí alguém disse, pastor, mas tem que conversar e tal. Eu sei que tem que conversar. Mas então eu não estaria o quê? Dependendo totalmente de Cristo. E a coisa que eu quero falar aqui é que todo mundo faz é se desesperar na hora da tempestade. Não é verdade? Corre da sala pra cozinha, fica tanto. Meu amigo, eu fico só esperando. Jesus do céu, e agora tem uma conta pra pagar. Se eu não for dormir, não vai mudar. Se eu ficar acordado, a dívida não vai ser paga. Vou dormir, cara, o que você quer? Não é a Jota, não vai me matar, eu vou esperar. Aí do nada, na hora que eu vou pagar a dívida, até o último horário do acréscimo, do quê? Como é que é? Depois do segundo tempo tem? Prorrogação, quando tá acabando a prorrogação, nos últimos milésimos de segundo, pastor, eu recebi uma bênção, eu vou mandar um valor. É o valor da dívida, nem mais e nem menos, porque Deus não quer que nós venhamos nos desesperar em meio à tempestade. Espere nele, confie nele. Se ele disse que você vai atravessar, você vai atravessar, irmão. Mas só que a gente se desespera. Quem lembra de Pedro? Quem se desespera, parece que os ventos aumentam. Parece que a tempestade toda mira fica maior. Por quê? Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas, Mateus. Mas enquanto ele fixava os olhos em Cristo, ele andava. Mas quando ele vai olhar para o vento, Elias, quando ele olha para as ondas balançando para cá e para lá, Pedro começa a afundar. Então que nós possamos não nos desesperar, porque o desespero aumenta as ondas, mas a confiança em Deus nos traz paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz, e não dou como o mundo a dar. Aleluia. Jesus quer nos trazer paz plena, convicção nele plena. Aleluia. Mas nós devemos manter os olhos, porque Pedro afundou, porque a tempestade é grande, é verdade, mas o nosso Deus é maior do que qualquer tempestade. Meu Deus, você está com Deus que deu Jesus. Não existia mundo, não existia você, não existia nada. Ele já sabia, irmão, tudo que ia acontecer. Deus sabe quem vai morrer, quem vai viver. Deus sabe até quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Pelo amor de Deus, Deus não vai saber que não está nessa tempestade, irmão. Pelo amor de Deus. A partir de hoje, um decreto na igreja, leia a sua Bíblia, pelo amor de Deus. 99,9% dos teus problemas poderiam ser resolvidos
resolvidos se você lesse sua Bíblia. Olhe para Jesus, para o autor e consumador da sua fé, que você vai longe. A tempestade pode até vir, mas você vai vencer, porque Jesus é maior do que a tempestade. Como Jesus acalma as tempestades da família? Ele traz paz aonde só havia desespero, aonde só havia caos. Ele fala: acalma-te, e o ambiente muda. Aquieta-te, começa a fazer bonança. Ele traz paz, irmão. Se você está vivendo aí desesperado, doido, agoniado, tem alguma coisa errada na tua vida, irmão. Não é para viver dessa forma. Jesus traz paz. Ele coloca ordem onde havia confusão. Quem já viu isso? Tem famílias, irmão, que são da igreja, mas ficam se degradando, é aquela briga, aquela contenda. Meu irmão, quem está habitando na tua casa, eu não vou dizer, né? Jesus não, é o diabo. O diabo que gosta de contenda, de briga, de confusão, disse-me-disse. Ah, mas é minha irmã, é meu parente, não sei o que, é tripulado, não sei o que. Tem alguma coisa dominando aí, mas não é Jesus, não. Jesus, ele quer trazer ordem onde há confusão, onde há contenda, brigas, irmão. Pastor, mas a gente não vai brigar, não estou falando isso, aí já é desejo da cabeça da pessoa. Eu discuto com a minha esposa, a gente briga, somos seres humanos. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos fazendo igual muitos. Infelizmente, voa a panela de pressão, meu Deus, igual o pastor aí. Mata barata, uma torrada, vai pisando, não, confusão, discussão. Mas Jesus, mesmo em tudo isso, ele quer trazer ordem. Minha amiga está falando que ele apanha de panela. Eu acho que ele fez bem assim, como é que é o sinal lá, hein? Pedindo ajuda ali, o profeta ali, ó. Olha aí, depois conversa com ele. Vocês gostam, né? Jesus não é o Deus de desordem. Até na ordem do culto ele diz que tenha ordem e Deus não gosta de desordem, de confusão. Quando ele entra, ele organiza os nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossas prioridades. Ele muda tudo aquilo, aleluia, que estava fora do lugar. Ele começa a reorganizar para a glória de Deus. Ele fortalece a nossa fé, a fé da família. Sabia, irmão, que uma coisa que eu acho estranho, e é um fato verdadeiro, tem muitas famílias que não são unidas, irmão. Sabe o único momento que as pessoas se unem novamente? É no velório. Que palhaçada é essa, né? Fulana está lá no inferno, lá no outro país, no outro estado, aí morre, vem. O mesmo dinheiro, miserável, tu gastou para vir enterrar teu parente, não é o mesmo dinheiro que tu poderia vir para visitar tua família? Sim ou não, irmão? Com alguém que concorda. Aí passa anos sem ver a mãe, o pai, não tá nem aí. Aí quando morre, paga milhões para vir de avião para quem? Último momento ali. Ai, mãe, eu te amo, pai. Não te ouve mais não, no traste. O que era para fazer, pastor Gabriel, era para ter feito em vida. Agora já era. Então Deus, ele quer fortalecer a fé da nossa família, mas que ele não venha fortalecer na hora do luto, que ele não venha, aleluia, juntar na hora da perca, mas que ele possa, no meio dessa tempestade, unir a nossa vida, unir a nossa família. Depois da tempestade, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Digo algo, eu ministrei já algumas vezes essa mensagem. Quem já viu ministrando sobre a tempestade e falando sobre a outra também, fazendo um paralelo? Na primeira, Mateus, eles vão, Flávia. Quando a tempestade balança, vem, adivinha? Eles logo correm para Jesus, Natália. Ficam com medo, desesperados. Eu vou morrer, eu vou morrer. Como é que eu vou dizer? Meu Deus, eu vou morrer. E eles pensam que vão morrer e eles pedem Jesus, Mateus. Num segundo momento, mais lá na frente, você vai encontrar, se eu não me engano, é em Marcos mesmo, capítulo 6.
Vai ter outro momento de tempestade, até que Pedro anda nas águas. Mas só que Jesus disse: atravessemos para o outro lado. Adivinha? Ele disse: olha só o tempo formando, está tudo escuro. Vou nada. Já passamos uma lá atrás. Mas só, irmão, olha o que Jesus quer nos ensinar. Você pensa que você passou pela tempestade e nada aconteceu na tua vida. Cria vergonha, tu amadureceu, tu cresceu. Olha você aqui, por coisas menores você queria desistir. Provo na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus obriga a Sabrina a eles entrarem no barco. Eles entram. Quando chega no meio do caminho, Jesus não está. Mas só que vem a tempestade, Sabrina. E aí o que acontece? Os discípulos não olham mais para as ondas. Não olham o pastor Gabriel mais para o mar. Eles não chamam Jesus: Jesus, vem nos ajudar, não. A Bíblia diz que eles remam, querendo sair da tempestade. Porque o que lá atrás causou medo, o que lá atrás eles pensavam que iam morrer, o que lá atrás eles pensavam que iam parar, aleluia, agora eles estão vendo, aleluia, Jesus é maior do que a tempestade. O vento está contrário, a tempestade está batendo forte, mas os discípulos só querem cumprir a ordem de Jesus e chegar do outro lado. Aprendeu ou não aprendeu? Amadureceu ou não amadureceu? Sim. Então você pode ver, lá atrás, qualquer briga no teu casamento, acabou. Chorar, ficar mal, triste. Qualquer luta financeira, queria desviar. E agora? Não tem R$1 no bolso. Aleluia, a casa está toda bagunçada. A luta está grande, as finanças estão devagar. Aleluia, a saúde não está legal. Mas olha você pela manhã, 9 horas da manhã, adorando Jesus aqui no Miag, dizendo que só Ele é Deus e Ele acaba a tempestade nessa hora. Ele torna a casa um testemunho vivo. Famílias que venceram tempestade, adivinha? Inspiram outras famílias. Pastor, passei pela tempestade. Eu quis me separar. Aconteceu isso aqui. Teve casais que chegaram aqui, pastor. Não tinha mais jeito. Para a tempestade estava vencido. Mas Jesus foi reorganizando, colocando cada coisa no seu lugar. Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento. E olha você, alguém lá fora, olha e diz: olha lá a família da Ana e do Eudes. O Rabatarabacalabaxandarábia passaram pelo vento forte, pela tempestade, mas estão aqui. Aleluia. Sabrina e Mateus passaram pela tempestade, pelo vento forte. Alguém disse: não vai dar certo. Mas passaram pela tempestade. Olha vocês aqui, aleluia, o pastor Tiago, a pastora Vitória. Teve momento que o diabo disse: acabou o relacionamento, acabou o casamento, cada um vai pro seu lado. Mas olha nós pastoreando a Miag, para a glória de Jesus. E alguém dizendo: olha lá, é testemunho, é exemplo, é uma família. O Rabatarabacalabaxandarábia. Só quem acredita nessa manhã vai barulho. Para me encerrar, vou pegar para fechar. Bem, irmão, essa mensagem é para o YouTube. Meu Deus. Vou dar exemplos bíblicos para nós encerrarmos. De famílias que venceram tempestade. A primeira, Noé. Noé passou não por uma tempestade qualquer, Matheus, mas foi a maior tempestade de toda a humanidade. Nunca existiu, nunca vai existir. A tempestade, eu disse que Noé passou. E ele enfrentou, e ele somente com a sua casa, com a sua família. Para alguns pensam, irmão, vão ler a Bíblia, vão dizer: Noé passou 40 dias dentro da arca. Foi mais de um ano. Só não estou lembrado do tempo exato. Foram 300 e poucos dias. Olha aí, ó, 1 ano e 10 dias. Todo mundo olha o texto: meu Deus, 40 dias, olha só, 40 dias água subiu, 40 desceu. Que é verdade para cara, para subir foi raro, mas para descer. 1 ano e 10 dias Noé esteve dentro de uma arca e o pau quebrando. Era onda, era vento, aleluia. Mas o que me chama a atenção é que o barquinho, mas ao contrário, era uma arca grande. O barco de Noé não tinha leme, era conduzido
pelo próprio Jesus de Nazaré, pelo próprio Deus, aleluia, enfrentaram a maior tempestade da história e saíram para povoar a humanidade, porque a tempestade não venceu um homem que tinha propósito, irmão. Sabe o que me chama a atenção? É que Noé foi taxado de louco, de tudo que você possa imaginar, mas ele venceu juntamente com sua. E tem gente, irmão, que vai ser salvo, não é por causa dele, não é por causa da tua oração, por causa de você. Porque os genros não era para o genro, a genra não era para ir, alguém não era para ir, alguém não acreditou, mas por causa de Noé ele puxou, bem miserável. Tem alguém na tua casa que vai ser salvo, só porque você está vencendo tempestades. Tem alguém na tua casa, aleluia, que Jesus vai operar, nem que seja nos últimos segundos da prorrogação, mas ele vai entrar porque ele é Deus. Jó e sua casa passaram pela tempestade, tempestade física, tempestade financeira, tempestade, aleluia, familiar, questão da mulher, questão dos filhos, luto, a pior dor, irmão, que a humanidade pode sentir, que todos dizem que nunca cessa, é o luto. Quando você um dia vai lembrar de um pai, vai lembrar de uma mãe, de um irmão, de um parente que se foi, que você amava. E adivinha? Jó passou, pastor Gabriel, por tudo isso, passou pela dor, mas Deus no final restaurou todas as coisas, porque ele venceu a tempestade, ele não desistiu, ele prosseguiu, ele continuou, e Deus restaurou todas as coisas, deu novamente filhos, deu novamente finanças, restaurou a saúde, restaurou o casamento. Meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém essa manhã, porque ele passou, mas suportou. A tempestade não foi maior do que Deus, e no final de todas as coisas, aleluia. Jó tem 42 capítulos, 41 do início ao fim do 41 é só Satanás provando, Satanás tentando, Satanás tocando, Satanás batendo, aleluia. Mas na página de número 42 vai iniciar: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. A Bíblia diz que Deus converteu, aleluia, o cativeiro de Jó, aleluia, tudo aquilo que ele possuía, Deus derramou em dobro, em dobro, em dobro. Será que tem alguém vivo nessa manhã que aquilo que Satanás pensa que levou, que a tempestade, aleluia, veio, e você acha, aleluia, que o diabo não vai restituir? Mas eu quero declarar que tudo que Satanás levou, seja nas finanças, nas emoções, no casamento, na família, Deus irá restituir para o nome dele ser glorificado. Última família de Jairo passou pela tempestade da morte, mas Jesus quis trazer bonança e ressurreição para essa família. Nesta manhã Deus está dizendo: pastor, tem muitos que estão aqui, que a tempestade veio, mas é uma tempestade de morte. Sonhos, projeto, ministério, sua vida emocional. Tem pessoas, você acredita, irmãos, que tem pessoas que sofreram tanto no mundo, que eles vêm para a presença de Deus, e alguns sonhos são frustrados. Eu vou te dar um exemplo: casamento. Tem gente que não quer casar porque sofreu em relacionamentos. Família, continue família, Deus me livre. A família dele era uma peste. Era o pai batendo na mãe, cerveja, bebida, droga, o inferno dentro do lado de mim. Quer nem saber de família, prefere ficar sozinho. Por quê? Porque permitiu que a tempestade, aleluia, viesse e matasse os teus sonhos. Tem gente que diz: olha, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ser alguém. E veio alguém usado pelo diabo, a tempestade. Tu? Você? Aí você se frustrou e você vive a sua vida e parece que está tudo bem, mas não está bem. Nesta manhã, Jesus, através desta palavra, a tempestade veio de morte, mas o milagre será de ressurreição.
Jesus quer restituir a tua casa, a tua família, tuas emoções, tuas finanças, os teus sonhos, os teus projetos. Tem gente que pensa, pastor, mas eu já sou velho. Vou dar um exemplo. Pastora Tereza, que eu gosto muito. Ela tinha certa idade, não tinha feito nem o primário, nunca foi para a escola. Aí conheceu uma pessoa de Deus, casou com ela e dava corda para ela. Ela estava grávida. Vai! Aí começou a fazer o ED, já fez o ED, ensino fundamental, ensino médio. Aí o marido dando corda, vai minha filha, bora minha filha. Aí começou a estudar, meteu num concurso, entrou dentro, parece que eu não me engano, de um banco. Começou a trabalhar no banco. Aí pegou, começou a fazer faculdade, fez lá direito, terminou, se formou, fez o concurso, virou juíza, irmão, aleluia. Por quê? Porque alguém, aleluia, que estava com ela, aleluia, acreditava no Deus que pode fazer qualquer coisa. Com certa idade, já pensou, irmão? Para muitos não tinha mais jeito, já estava passada a idade, mas Jesus estava mostrando para mim e para você, não, os teus sonhos ainda estão de pé. A tempestade veio para matar, mas nessa manhã eu quero trazer milagre de ressurreição. Volte a sonhar, volte a projetar, porque Ele está aqui nesse momento. A sua família chegará para o outro lado. Jesus disse, passemos. Irmão, Jesus não quer saber da tempestade, do diabo, se o mar vai secar. Ele disse, vamos atravessar, nem que seja a pé, vai atravessar. Aleluia. Nem, aleluia, que o barco vire, mas você vai sobreviver como Paulo. O barco se acabou, mas Paulo sobreviveu porque estava debaixo de uma palavra. O anjo disse, tu não vai morrer. Aleluia, a tripulação não vai morrer por causa da oração do teu jejum. Tu vai, aleluia, chegar a Roma. E Paulo chegou por quê? Porque mais vale a palavra de Deus do que a palavra do homem. Mais vale aquilo que ele fala do que aquilo que qualquer pessoa diga sobre a sua vida. A tempestade não pode impedir. A família pode estar enfrentando ventos fortes, mas Jesus quer trazer para mim e para você bonança, paz. Você não vai afundar. Tem alguém que recebe? Você não vai parar, você não vai morrer, você vai atravessar. E você não vai vencer, não. Eu não quero dizer que você vai vencer, não. Você vai vencer tudo, pelo amor de Deus. Você não vai vencer, mas você já é mais do que vencedor naquele que te chamou, que te ama, que te escolheu, que te elegeu, que está aqui. Fique de pé nesta manhã. Adora Jesus.